Bom, muito boa tarde a todas e todos. Agora sim a gente dá as boas-vindas oficiais para a programação do sétimo webinar da subrede do projeto Áreas Protegidas Locais. E, em primeiro lugar, agora iniciando a nossa transmissão, o nosso programa, eu gostaria de agradecer não só a audiência dos participantes, mas também agradecer a presença dos nossos palestrantes e debatedores, Rodrigo Ravena e Rodrigo dos Santos Martins, representantes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. O Rodrigo Ravena é chefe de gabinete da SVMA e Rodrigo Martins dos Santos, diretor do Patrimônio Natural. Também está com a gente Diana Ruiz, pesquisadora do grupo e da equipe de gestão territorial do Instituto Humboldt, com sede na Colômbia. Então, também agradeço a presença da Diana e também o aceite do convite dos três para a programação do dia de hoje. Eu acho que após, né, agora a gente realmente iniciando, eu gostaria antes também de passar algumas orientações gerais para que a gente tenha um bom funcionamento aqui da nossa sessão, para que a gente possa ter um bom andamento, né? Então, algumas recomendações de sempre que, né, informarem os seus nomes completos, se possível também cidade e instituição, né, nas suas indicações de nome aqui na nossa sala do Zoom, para que no bate-papo também a gente possa reconhecê-los, né? A gente vai ter um espaço para interação com o público, né? O chat ele está aberto, né, para que a gente aqui, né, a nossa equipe Clay possa recolher as perguntas e reflexões do público e encaminhar também aos apresentadores em determinado momento na nossa programação. E eu acho que cabe dizer, como a gente também tem uma audiência para além do público de língua portuguesa, que a gente tem a opção de tradução simultânea, então basta escolher no dispositivo aqui no nosso Zoom, no nosso equipamento aqui de transmissão, basta escolher a opção para realmente ouvir o áudio em espanhol, o áudio em português, conforme preferência. Esse evento está sendo gravado, né? Isso também gostaria de informar a vocês, e em seguida será disponibilizado no YouTube como um registro das nossas atividades de hoje. Eu acho que falando um pouco da agenda e da programação, para que a gente possa ter um panorama, né, dos momentos que vamos ter, né? Estamos agora nesse momento de abertura, boas-vindas, introdução e apresentação dos principais temas. Teremos como ponto, né, principal de subsídio e de apresentação de alguns elementos sobre o índice de biodiversidade das cidades, que é o tema central dessa programação, a partir da experiência da cidade de São Paulo e como tem aplicado, né, o CBI nos processos de gestão e implementação das ações da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente no município. Em seguida, teremos, né, o debate justamente com o Instituto Humboldt, cumprindo aqui um papel de problematizar e também de apresentar algumas reflexões sobre os temas, né, que se apresenta a partir dessa experiência de São Paulo. Nesse momento também, né, recolheremos as perguntas e reflexões do público e, em seguida, prosseguiremos para o nosso encerramento da sessão, né? Então, esse apresentando para vocês um pouco o panorama do que vai ocorrer na sessão de hoje. Para situar aqueles que chegam pela primeira vez também na programação da subrede do projeto Áreas Protegidas Locais, o projeto, né, o APL, ele é um projeto implementado nos 4 países da América do Sul, no Brasil, no Peru, Colômbia e Equador. É um projeto implementado não somente pelo CLEI, mas pela GIZ e também pela UCN, nessas 3 instituições que levam a cabo as atividades relacionadas ao projeto. Quando a gente fala de subrede, na verdade é uma estrutura, né, conduzida pelo ICLEI América do Sul, com o objetivo de fomentar, de difundir, de reconhecer também possíveis avanços das ferramentas relacionadas à conservação e à proteção da biodiversidade a partir das áreas protegidas locais, né? Então, a subrede cumpre dentro do projeto, né, um esforço de não só manter ativa as questões que são importantes
para dinamizar as reflexões e os insumos técnicos que surgem na implementação do projeto, mas também com uma olhada para o futuro de como é possível disseminar não só as boas práticas relacionadas às unidades de conservação, mas também aspectos metodológicos, principalmente nas dinâmicas, né, de processos de cooperação entre cidades e metodologias mais próprias do projeto Áreas Protegidas Locais, como o programa de aceleração, né? Então, isso de forma muito sintética, para que a gente possa colocar um panorama, né, dessas discussões e justamente apresentar uma inserção do tema relacionado ao índice de biodiversidade das cidades na sessão de hoje. Especificamente sobre a programação desse seminário, né, desse webinar, a gente está no 7º webinar da série, né? Tivemos nos outros webinars anteriores uma série de aspectos relacionados às áreas protegidas locais, né, dos mais diversos enfoques e abordagens possíveis, e nesse 7º webinar, já encaminhando para a fase final de implementação do projeto nesse contexto sul-americano, optou-se justamente por fazer uma discussão sobre questões mais globais ou questões que alcançam, né, os marcos de biodiversidade que serão instituídos, né, um novo marco de biodiversidade no ano que vem, durante a realização da COP15, que teve uma primeira pequena etapa nesse ano e, devido, né, às questões de pandemia, terá a maior parte da sua programação e os acordos para esse novo marco que serão definidos no ano que vem. Nesse sentido, né, é um esforço dessa programação oferecer e debater também com todos vocês a importância não só dos temas das áreas protegidas locais na conservação da biodiversidade, mas também apresentar ferramentas que conseguem ou que pretendem fazer o vínculo das áreas protegidas locais com questões mais amplas que transcendem, né, ou que estão colocadas além, vamos dizer assim, da delimitação mais precisa e mais local do território, né? Então, é justamente nessa inter-relação, vamos dizer assim, de temas e de escalas que entendemos, né, em conjunto aqui com os palestrantes, a importância de oferecer reflexões sobre, não só sobre o novo marco global da biodiversidade, mas a importância dos governos locais e subnacionais para o reconhecimento e para a afirmação da importância desse processo. Nesse sentido, tanto as áreas protegidas locais, como as outras medidas de conservação estabelecidas em áreas, as OMECs, né, representam pontos importantes de ação local para a biodiversidade e que aí encontram, né, 3 principais ferramentas de suporte a não só essa gestão, mas também ao diagnóstico e caracterização dos principais problemas e principais características relativas a essas áreas, né? Nesse sentido, eu acho que também sempre, né, enfatizando a importância dos governos locais e subnacionais, 3 dessas ferramentas poderiam ser destacadas aqui, né? A primeira delas, a Declaração de Edimburgo, como um documento que consolida o posicionamento e dá voz aos governos locais e subnacionais para que sejam levadas, né, suas considerações na formatação e na elaboração desse novo marco global de biodiversidade. As plataformas, né, Cities e Regions with Nature, né, que são plataformas de compartilhamento de informações, plataformas que estão muito ligadas à difusão e à sensibilização dos temas da biodiversidade, sobretudo, né, nessa escala dos governos locais e subnacionais em termos globais. E o nosso tema, justamente o nosso tema da sessão de hoje, né, o CBI, o Índice de Singapura, o Índice de Biodiversidade das Cidades. O CBI, né, o tema aqui central da nossa discussão, ele foi instituído em 2008, né, portanto, já há alguns anos, e ele tem como principal, talvez, objetivo, e falando aqui muito introdutoriamente, para que a gente não justamente aprenda com a experiência de São Paulo, mas tem como principais objetivos não somente apontar um diagnóstico das cidades em termos da sua biodiversidade, da conservação da biodiversidade, mas justamente estabelecer vínculos importantes da presença dessa biodiversidade no ambiente urbano e como se relaciona com outros temas também importantes à vida na cidade, né? Ao bem-estar humano nas cidades, aos serviços ecossistêmicos, né? E uma série de outros elementos que estão muito relacionados não somente à gestão do território, mas às atividades efetivas que devem ocorrer, né, no território urbano e periurbano, para que a gente tenha, né, não só uma boa qualidade ambiental, né, alcance as questões de sustentabilidade, mas que também possa verter essas questões na qualidade de vida nesses ambientes.
Eu acho que feita essas introduções, né, preliminares, né, e essa breve reflexão um pouquinho sobre o índice de biodiversidade das cidades, eu gostaria de chamar a nossa, ia falar nossa mesa, mas estamos no formato virtual, na nossa mesa virtual, Rodrigo Ravena, chefe de gabinete da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e Rodrigo Martins dos Santos, diretor Patrimônio Natural também da SVMA, para que possam oferecer perspectiva não só do município de São Paulo, mas também que possamos oferecer uma perspectiva de implantação e em que medida a implantação do CBI ou a adoção dessa ferramenta por parte de uma secretaria, em que medida isso se relaciona às atividades práticas e cotidianas e de gestão das questões de biodiversidade em um território urbano, claro, bastante consolidado. Então, chamo a nossa mesa, Ravena e Rodrigo, para que a gente possa escutá-los e também avançar na nossa programação. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado. Boa tarde, bom dia a todos, todas. Agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui para falar sobre esse assunto, que é muito caro para a Secretaria e para a cidade de São Paulo. Eu vou fazer uma contextualização rápida e vou deixar o Rodrigo com as questões de desenvolvimento da ferramenta, porque é quem efetivamente colocou o índice Singapura para rodar na cidade. Eu só vou dar a ideia do contexto em que a cidade de São Paulo decidiu adotar o CBI como um indicador de biodiversidade para a cidade. Como decorrência da participação da cidade em vários organismos internacionais, e a despeito de a gente ter uma série de índices separados, índices de fauna e flora, índice de cobertura vegetal, indicadores específicos para a cidade, eles eram um atlas de biodiversidade da cidade, eles eram indicadores que faziam sentido para a cidade, faziam sentido para os técnicos da cidade. E era difícil nessas conversas e nessas trocas com outras cidades, a gente equiparar, deixar no mesmo nível os projetos e as iniciativas e políticas públicas de preservação, conservação de biodiversidade e intervenção em territórios. Então, a gente acabava falando em português e o resto em grego, ou em espanhol, ou em inglês, e a comparação necessária para saber se as políticas levadas a efeito pela cidade acabavam não tendo um respaldo, não tendo eco ou não cabendo. Ficava uma exposição aberta, cada um falando de si mesmo. Então, como decorrência dessas reuniões e de algumas específicas feitas com o Banco Mundial, a gente resolveu aqui adotar o índice Singapura para reunir num indicador só e numa plataforma só todas as informações que a gente tinha disponíveis sobre biodiversidade na cidade de São Paulo, e a partir desta identificação e dessa unificação de um indicador só, poder propor políticas públicas consistentes para a cidade, olhando para o território na sua realidade e num lugar só, né? Então, a importância de se adotar o CBI é essa: a gente conseguiu trazer para o olhar do gestor público, num espaço único, ou numa ferramenta única, o impacto das decisões políticas que vão para além da preservação do meio ambiente. Quer dizer, a gente consegue olhar, olhando para o indicador, o impacto das ações de outras secretarias e de outras políticas públicas, porque elas têm impacto direto na biodiversidade da cidade, seja para prejudicá-la, seja para melhorá-la, seja para melhorar a qualidade de vida na cidade, seja para ter intervenção negativa, né? Então, a adoção do CBI leva a essa possibilidade de gestão melhor da cidade, garantida uma cidade melhor, uma cidade mais verde, mais sustentável e mais resiliente. Então, esse é o contexto geral da escolha do índice Singapura. Para terminar e para nós aqui, quando a gente escolheu esse índice especificamente, foi o que nos pareceu, e efetivamente assim se mostrou, o mais aberto e o de mais fácil aplicação. A gente conseguiu fazer sozinho.
A gente usou equipe técnica própria, a gente não precisou de assistência técnica, a gente não precisou de subsídio, além daquele que está disponível na internet para todo mundo. Então, eu passo a palavra agora para o Rodrigo, que tem mais detalhes técnicos e tem mais aprofundamento para mostrar o que efetivamente esse índice está fazendo e vai fazer pela cidade de São Paulo. Obrigado. Maravilha, Ravena. Agradeço aí a introdução, a oportunidade, né, e a abertura aqui para a nossa parte técnica poder ter desenvolvido e trabalhado nesse instrumento que foi muito valioso de crescimento aqui da equipe também, né? Então, eu vou compartilhar a apresentação e aí a gente vai discutindo mais. Deixa eu colocar aqui. Bem, então, meu nome é Rodrigo Martins dos Santos, sou geógrafo, diretor aqui da Divisão de Patrimônio Ambiental da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. Eu vou apresentar, então, sobre o índice BioSampa, que traz 23 indicadores da biodiversidade paulistana, e também indicadores de serviços ecossistêmicos e da governança relacionada a estes indicadores. Nós temos já publicado aqui em São Paulo 2 edições. A primeira é referente ao ano de 2019, foi publicada em 2020, e agora, há uma semana, 2, a gente concluiu o referente ao ano de 2020 e já estamos iniciando a publicação referente ao ano de 2021 com uma metodologia já um pouco diferenciada que o próprio CBD, né, que é a Convenção da Diversidade Biológica, está apresentando por meio da equipe lá de Singapura. Como o nosso chefe de gabinete, Rodrigo Ravena, introduziu, aqui na Secretaria do Verde a gente tem um histórico com indicadores, mapeamentos e planos desde o surgimento da Secretaria. Eu destaco aqui alguns que, apesar da resolução não estar boa, a gente vai mostrar lá na nossa biblioteca como conseguir. Aqui teve o indicador Geocidade, por exemplo, que foi um indicador feito no ano de 2004, no início das conversas lá da questão do protocolo de Quioto ainda, né, do MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que São Paulo também havia assinado, e a gente elaborou esse primeiro indicador aqui. Temos outros indicadores também de saúde, e também temos inventários de flora, de fauna, de outras questões de biodiversidade, e o Atlas Ambiental, que inclusive está aqui atrás de mim algum dos mapas dele, e o mapa da cobertura vegetal, que foi publicado no ano passado, em 2020. Além de diversos outros materiais também disponíveis. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa biblioteca, para quem tiver interesse de consultar estes, e inclusive o BioSampa, ele está aqui neste link. Né? Deixa eu mostrar. Então, a biblioteca aqui, entrando no site da Secretaria do Verde, aí você tem acesso aqui no finalzinho, biblioteca, vai abrir esta tela. Esta tela tem diversas publicações da Secretaria do Verde, inclusive essas que eu falei agora aqui, por exemplo, de fauna, o de flora, né, e outros materiais importantes. E aí, no finalzinho aqui, na parte de planejamento, a gente tem aquele indicador de 2004, o índice Geocidades, o Atlas, e também o índice BioSampa 2020, que é o que eu vou tratar agora. Também temos o de 2019. Então, voltando aqui para a apresentação. Quais são os principais desafios encontrados? Né? Essa é uma pergunta que nos foi colocada. Inicialmente, dizer que a dificuldade inicial é a aceitação de uma nova metodologia. Né? A gente, como foi colocado, a Secretaria do Verde já tinha algumas metodologias, né, de indicadores, e quando vem trazendo uma nova metodologia, sempre tem uma resistência pela cultura daquele indicador e aquela metodologia anterior. Mas o que nos despertou, como o Ravena colocou,
foi justamente o fato de poder conversar e dialogar com outras cidades no mundo, nos movimentou a entender melhor essa metodologia e fazer com que ela se tornasse também dentro da cultura da Secretaria do Verde. Também teve um problema do quadro técnico, que é insuficiente no uso de ferramentas de geoprocessamento aqui na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e isso foi um problema encontrado. E outras questões que nós temos diversos projetos, e como muitas secretarias de meio ambiente, um quadro técnico reduzido, e essa demanda a gente tem que se dividir em diversos projetos, né? Então, esses são os principais desafios encontrados. E qual o reflexo do CBI na política pública? Né? Principalmente, ele trouxe aqui para a Secretaria do Meio melhor organização dos dados, né? A gente tem um sistema interno que está em fase de teste, que é o geoambiental, onde esses dados estão sendo colocados lá para serem utilizados por todas as equipes técnicas da Secretaria do Verde. Também trouxe esse georreferenciamento, muitos dados estavam já disponíveis, só que eles não estavam georreferenciados, ou seja, não era possível visualizar ele no mapa. Então, esse foi um trabalho interessante que favorece o planejamento, o melhor entendimento, né, da questão daquele indicador em si. Também trouxe uma melhor visualização de onde esse indicador está funcionando dentro da cidade, né? Porque a primeira versão de 2019 ela não teve essa preocupação, ela tratou a cidade como um todo, mas na segunda versão, até por sugestão do nosso gabinete, né, de entender e usar como cada subprefeitura tem mais de 100 mil habitantes, ou seja, cada subprefeitura, nós temos 32, e cada uma é como se fosse um município, então dava para a gente fazer, então, indicadores de cada subprefeitura. Isso foi feito em 2020, então dá para a gente ver qual parte da cidade que determinado indicador funciona e outro não. Então, essa regionalização dos indicadores por subprefeituras. E, por fim, também um reflexo muito bom, esse debate que houve entre as equipes técnicas para construir este índice, ele levou a melhorar até a própria equipe, por exemplo, fauna, flora, o pessoal de educação ambiental, refletindo internamente como melhorar a sua performance naquele indicador. A gente, cada vez que traz a nova publicação, a gente tem esses debates internos e sugestões de, vamos melhorar para esta região da cidade, este tema não está aparecendo na sua equipe, poderia aparecer, é possível a gente desenvolver algum trabalho nesse sentido. Então, esse indicador ele é muito positivo. Oi? Eu acho que alguém está com o áudio ligado, se alguém puder desligar. Então, esse indicador foi muito positivo para a questão do melhor planejamento e entendimento interno da cidade. Eu acho que pulou aqui a apresentação. Eu pulei, pessoal. Aquelas perguntas eram para vir para o fim. Desculpem. Mas, então, o histórico aqui do CBD, desculpa, do índice do City Biodiversity Index, que é o índice de biodiversidade da cidade, também chamado de Singapura Index ou índice de Singapura. O histórico dele, como foi colocado pelo Roberto, até me desculpe aqui a desconexão, viu, pessoal? Porque na hora que eu mudei para a internet, aí a apresentação foi para o fim. Mas, enfim, retomando, o histórico dele, ele foi sugerido, apareceu primeiramente na COP de 2008, lá em Bonn, na Alemanha, na COP de biodiversidade. A gente tem COPs de clima, biodiversidade, diversos temas, né? Que é a conferência das partes que a ONU ela convoca os seus países membros. E aí, em 2009, teve uma nova COP em Curitiba, foi muito movimentada aqui no Brasil, onde este indicador, esse índice foi bem discutido e foi escolhido, inclusive Curitiba foi a primeira cidade, depois de Singapura, que construiu este índice. Porém, ele não foi refeito. Esse é um outro problema que algumas cidades não fizeram. Eles não atualizaram, né, os seus índices. A gente já tem uma atualização e muitas cidades também não seguiram exatamente a metodologia do Singapura. Aí não dá para a gente comparar todos os indicadores, que é um problema que pode ser resolvido. Então, em 2010, na COP de Nagoya, ele foi definitivamente adotado com a apresentação do caso de Curitiba. Então, as razões que a gente escolheu, que o Ravena
colocou é a ideia de se comparar a performance de São Paulo com outras cidades pelo mundo. São 40 cidades que a gente já mapeou, a nossa equipe técnica, que já fizeram algum tipo de uso dessa metodologia. Como a gente já disse, Curitiba, Singapura, Lisboa, em Portugal, Bruxelas, na Bélgica, Helsinki, na Finlândia, Edmonton, no Canadá, Yokohama, no Japão, Mira Bhayandar, na Índia, e outras que temos mapeado. Então, é uma oportunidade de aproximação metodológica e diálogo entre as respectivas administrações urbanas. Traz também, como a gente já disse, um melhor entendimento da disparidade dentro da cidade, tratando cada subprefeitura como um município. Como que ele foi, quanto tempo ele levou a avaliação deste índice? Em 2019, que foi o primeiro que a gente já começou no ano de 2019 mesmo, em junho, e concluiu em janeiro, foi quando a gente publicou ele. Levou 8 meses, aí teve uma equipe bem reduzida, era só o coordenador e um estagiário, mas teve um apoio das divisões da secretaria por determinado tema. Ele trouxe uma compilação de dados históricos que até então não estavam bem organizados. Então, quando você vê o de 2019, ele traz dados de 2018, 17, 16, em alguns temas, sobretudo de fauna e flora. Vegetação, foi usado o mapa de 2016, que é o que a gente tinha disponível naquele momento. O de 2020, ele levou de junho a outubro deste ano, para ser concluído. Então, foram em 5 meses. E esse já teve uma equipe maior, teve o coordenador, 2 técnicos e 3 estagiários diretamente envolvidos nesta elaboração. Também contou com o apoio das divisões e trouxe a compilação só do ano de 2020. Porém, né, ele foi regionalizado por subprefeitura, o que levou, né, um dado, aí, um trabalho extra, né, e muito gratificante. E usou também o mapa da vegetação já do ano de 2017, que havia sido publicado no ano de 2020. Então, aqui a gente tem quais são o resumo desses indicadores. Então, ele tem 3 grupos. É o grupo de biodiversidade nativa, com 10 indicadores, o grupo de serviços ecossistêmicos, com 4 indicadores, e o grupo de governança, com outros 9 indicadores. Aí a gente já apresenta a performance em 2019, em 2020, e qual é a nota máxima definida pela metodologia da CBD. Né? Também aqui na Secretaria do Verde contou muito com um incentivo do Banco Mundial, né? Porque o Banco Mundial colocou ele também como uma forma de observar melhor como que é a performance na área da biodiversidade da cidade, né, dentro da plataforma global de cidades sustentáveis. Então, só para a gente dar uma geral nele, porque a gente não vai ter muito tempo, porque são 23 indicadores, eu vou apresentar aqui, dar uma folheada nele. Só um momentinho. Ele está disponível lá, como eu disse, na nossa biblioteca. Deixa eu colocar aqui. Aqui foi uma matéria que saiu aqui no site da prefeitura, mostrando o... É estranho que a visualização... tá certo. Mostrando aqui o resumo dele, e a gente tem, então, ele disponível na biblioteca. Prefiro mostrar assim, esse caminho do que abrir direto, que é para as pessoas também poderem fazer o mesmo aí nos seus locais de pesquisa ou de trabalho, né? Então, aqui nós temos o índice Biosampa 2020. Bem, eu acho que na internet ele não está muito bom. Eu vou pegar, então, ele do nosso banco mesmo. Consegui. Então, ele tem aqui uma publicação com 150 páginas, né? Teve uma equipe técnica que envolveu pessoas até de outros institutos, o Instituto de Botânica, agora vinculado ao Instituto de Pesquisa Ambiental do Estado, também ajudou a gente no indicador de briófitas. Então, ele é separado aqui, conforme a metodologia, em 2 partes.
né? Eu não sei se a visualização está boa, mas eu posso colocar aqui melhor. Então, a parte 1, que é o perfil da cidade, eu vou colocar ele aqui. Tá? Então, ele tem aqui o perfil da cidade, onde nós temos uma breve apresentação da cidade, com a localização dela no Brasil, né, mostrando que, né, está na região sudeste, no estado de São Paulo, uma imagem de satélite de fundo, e as subdivisões internas, né, das subprefeituras da cidade. E aí traz também algum dado de população e área dessa subprefeitura, algumas informações gerais que a metodologia traz, localização, tamanho, população, dados econômicos, dados de meio físico, e aí tem um mapa dos que a gente chama da vegetação da cidade, com as categorias que foram mapeadas em 2017, e o resumo aqui de como que era tratadas os ecossistemas até 2004, depois como foi tratado no ano de 2019, e hoje como que a gente está tratando os ecossistemas da cidade. Uma ilustração histórica de como que era a paisagem natural da cidade antes do sítio urbano, e as 3 principais feições, que é Mata Atlântica, Mata de Várzea e Campo Cerrado. Um outro mapa que foi publicado no nosso Atlas Ambiental da Vegetação no início do século XX, um dado geral da biodiversidade da cidade, sobretudo da fauna, quantidade de espécies registradas de fauna e de flora. Isso já está na metodologia. Um resumo de qual dos dados relevantes de biodiversidade na cidade, tudo isso seguindo a metodologia. Né, os links das entidades governamentais que tratam da questão de biodiversidade na cidade, tanto federal, estadual como municipal, um quadro geral das áreas protegidas que nós temos, nas 3 níveis, um mapa de localização delas, e aí sim chegando nos indicadores, né? Então, nos indicadores, no grupo de biodiversidade nativa, a gente tem o indicador de áreas naturais, onde nós trazemos aqui a evolução de 2016 com o mapeamento de 2016 e 2017. Continuamos com a performance de 4 pontos, né, que é a performance máxima. E aí, na região, aí aqui seria as áreas naturais da cidade como um todo. E depois que a gente vai vendo que é isso que é um avanço interessante, observando a performance de cada subprefeitura. Então, apesar da cidade ter um índice 4, quem tem 4 mesmo são algumas subprefeituras, né, sobretudo na Zona Norte e na Zona Sul. A parte central e a parte leste, elas estão com outras pontuações, sobretudo a parte bem central, a Sé, ela tem a pontuação 0 no ponto de vista de áreas naturais. Isso mostra aonde, por exemplo, é possível direcionar trabalhos e projetos de restauração, né, para a requalificação de algumas áreas naturais. Claro que também não perdendo em vista as áreas que já tem, para que elas não se percam o seu índice, né? E aí entra nas redes de conexão ecológica, né, que a gente tem as conectividades, os maciços mais conectados e os maciços mais isolados, que são essas classes mais em vermelho. A cidade ficou com uma performance boa, porém, na parte onde tem maior conectividade mesmo, são na parte sul e na parte norte. A parte centro-leste é onde tem uma conectividade menos efetiva. Então, políticas de conectividade podem ser melhor direcionadas nessas áreas, nessas subprefeituras. E aí temos espécies de fauna e flora. Vou destacar só uma de flora, que é uma que trouxe um destaque importante para a cidade, que é uma de fauna, desculpa, que é a de aves. Né? A de aves, a gente teve um avanço significativo no registro de novas aves de 2019 para 2020. Aqui a evolução dos registros que a gente tem desde o ano de 93, que foi o ano quando a Secretaria do Meio Ambiente foi criada. A gente tinha 138 espécies registradas, e a gente fez ano a ano, aí, num trabalho ainda de 2019,
quanto que foi avançando de registro. E aí, a metodologia diz que quando tem mais de 4 espécies registradas de um ano para o outro, a pontuação é 4. Então, em 2020, a gente teve 25 novas espécies registradas em relação a 2019. Isso é um avanço muito importante, porque isso mostrou, sobretudo, o papel da ciência cidadã, né, que de você envolver pesquisadores e envolver também entidades governamentais ou não, para a melhoria desse tipo de dado da cidade, né? Então, o dado de flora, de fauna, sobretudo, ele conta com uma rede também de pesquisadores que não estão ligados ao governo, pesquisadores autônomos ou ligados a universidades, e isso ajudou muito a aumentar a performance desse indicador e também mostra o quão é importante esse tipo de trabalho que é a ciência cidadã, né? Então, além desse, a gente teve também o de borboletas, que também, na mesma forma, só para antes de chegar no borboleta, a gente ver a regionalização, que foi muito importante também, o que a gente conseguiu mapear agora neste indicador, que foram as áreas onde teve esse registro na cidade, né? Então, a gente tem aqui todas as áreas registradas e a quantidade de espécies que foram registradas nessas áreas. Então, a gente tem um destaque aqui para a área da Cantareira, e nas partes sul, mas também aqui ao longo da represa de Guarapiranga, uma área muito importante de registro de aves, né? E aí, sobretudo, o papel das represas para as aves também, aves migratórias. E as aves, elas foram selecionadas também pelo índice Singapura, o City Biodiversity Index, porque as aves elas fazem um trabalho ecológico muito importante de movimentação genética de sementes e de polinização. Então, é um indicador muito importante da saúde ecológica, não só das aves, mas das espécies relacionadas que elas interagem, das espécies de flora também, né? Isso também é o mesmo que acontece com as borboletas. Com as borboletas mais importantes ainda, porque elas são polinizadoras, né? Por isso que elas foram selecionadas. Eu já vou concluir, eu sei que já está passando o tempo, né? Então, só para fechar aqui e falar um pouco das borboletas, eles são polinizadores, por isso foi selecionado no índice, no CBI, e elas também têm um histórico de coevolução com algumas espécies de flora. Então, quanto se tem mais borboletas, é um indicador de maior biodiversidade de flora também. E a gente teve um avanço de 60 novos registros em relação a 2019, e o que é também um trabalho importante da ciência cidadã. E aí, só para dar uma geral, então, nos outros grupos, aqui eu vou pular aqui o grupo de biodiversidade e vou entrar no grupo de serviços ecossistêmicos, né? De serviços ecossistêmicos, a gente tem aqui, por exemplo, a regulação da quantidade da água, né? Que mostra as áreas permeáveis da cidade. Então, a gente conseguiu ver quais áreas da cidade são mais permeáveis, e a gente conseguiu agora também subdividir por subprefeitura. Então, apesar de São Paulo ter um índice bem elevado de área permeável, isso acontece mais em Parelheiros e em Perus, né, e não em toda a cidade, né? Então, é um trabalho que a prefeitura pode direcionar para aumento da permeabilidade de outras áreas. Também tem estoque de carbono que traz, mas eu vou passar só para pegar um do outro grupo de governança e gestão da biodiversidade, que é também o último grupo desse indicador, onde eu posso destacar aqui o indicador de... eu posso falar do orçamento, Ravena, se quiser, mas eu posso... Porque mostra, né, que São Paulo... Pode falar porque dobrou. Vai dobrar para o ano que vem. Né? Vai dobrar. Tá, porque... O índice de biodiversidade diz que, para uma cidade saudável, do ponto de vista do planejamento da biodiversidade, ela tem que ter, no mínimo, 4% do seu orçamento direcionado para isso. E São Paulo teve 0,4% nos últimos anos, o que ficou com pontuação 0. Né? Então, isso também mostra uma evolução interessante deste tipo de trabalho que a cidade fez e faz, direcionada para a biodiversidade. Então, outros indicadores importantes também trouxeram, como a regionalização dos projetos
que a Secretaria do Verde desenvolve na cidade, projetos relacionados à biodiversidade. A gente conseguiu mapear projetos de educação ambiental, de fauna e flora. A gente ainda não conseguiu colocar os de licenciamento e de fiscalização, mas a gente já está comunicando com as equipes de fiscalização e licenciamento para aparecer. Eles têm os relatórios já deles anuais, o de licenciamento, com os TACs, e a gente pretende fazer também o de fiscalização, para mostrar onde a cidade está atuando mesmo nessa questão. Então, o próximo BioSampa já deve aparecer com essa regionalização. E a gente vê aqui as subprefeituras onde a Secretaria do Verde está mais atuando e onde ela está menos atuando também, né? Então, este é um resumo aqui do indicador, né? Como eu já avancei eu estou sendo cobrado aqui, pessoal da CIFA, para eu pôr a máscara, eu vou pôr a máscara, não vou tomar A CIFA passou agora. Bem, então, só para fechar, eu já tinha antecipado aqui os desafios, né, encontrados, e também os reflexos na política, e só para dizer que o próximo indicador já tem mais 4 novos, o próximo índice, a metodologia que foi apresentada já pela CBD, vai ser discutida na próxima COP, o ano que vem, na China, né? Já inclui 4 novos indicadores nesse índice, e um deles que eu destaco aqui, que é o de agricultura urbana, né? Que é um tema que a gente aqui também na cidade de São Paulo temos bastante projetos, o projeto Liga os Pontos e possivelmente pagamento de serviço ambiental também. É isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí para esclarecer. Muito obrigado, Rodrigo Raveri, também Rodrigo Santos, pelas apresentações. E passar para a Diana Ruiz, para que possa justamente apresentar algumas perguntas, acho que iniciar um processo desse debate a partir da apresentação que foi realizada. Diana, a palavra é sua e para que possa se manifestar, se nos escuta. Vale, muchas gracias Roberto y muchas gracias Rodrigo por la presentación. Creo que pues inspira procesos en otras ciudades. Yo quisiera contarles un poco sobre el contexto en Colombia y aprovechar algunos de los comentarios que hizo Rodrigo en su presentación que hacen parte de los temas que quería traer a colación. Aquí en Colombia tenemos un índice que es más enfocado a calidad ambiental urbana. Ese es el índice que permite hacer este ejercicio que comentaba Rodrigo al comienzo de comparar ciudades, por lo menos a nivel nacional, y cada vez hay más interés de incluir en este tema de calidad ambiental indicadores de biodiversidad urbana. Sin embargo, pues muchos gobiernos expresan el vacío o la necesidad de contar con herramientas, equipos técnicos, recursos económicos, recursos humanos para actualizar los datos y, como nos mostraba Rodrigo, pues tener un comparativo en los años. Entonces hay ciudades que están muy interesadas, pero pueden levantar la información durante un año y luego pues el equipo técnico cambia o ya no hay interés del gobierno para destinar recursos con este fin. Entonces pues como que eso ha perdido un poco de fuerza y es un vacío, creo, para que muchas ciudades, no solo en Colombia, puedan implementar este tipo de índices. Entonces en ese sentido, no sé, me gustaría escuchar la experiencia de Brasil o las percepciones sobre los incentivos que pueden tener los gobiernos locales para tener continuidad en este tipo de análisis y destinar recursos, digamos, a largo plazo, que no sea una cosa tan intermitente. Posso responder? Por favor. Diana, essa eu acho que é a questão central, especialmente na América Latina, que não tem uma vocação e não tem uma vontade muito grande de ter corpos técnicos permanentes. O que garante democracia, o que garante continuidade de política pública e ambiental é o corpo técnico permanente. Uma das alternativas que nós estamos encontrando aqui em São Paulo é buscar trazer para dentro do poder público, trazer para dentro da prefeitura mais pessoal permanente, que não se troca a cada mudança de governo, porque senão a cada 4 anos a gente tem que começar tudo de novo.
E mais que isso, a gente está criando esses indicadores e criando planos que têm longa duração. Eles não são planos de governo, daquela gestão específica, mas eles são planos públicos para a cidade, que tem prazo de duração de mais de 20 anos. Então, isso garante, e a gente tomou o cuidado de vincular, e eu acho que essa é uma saída importante, vincular o orçamento e a destinação de recursos às agendas de preservação ambiental e de biodiversidade e resiliência. Então, o orçamento da cidade está vinculado à Agenda 2030. Os pagamentos excepcionais para servidores públicos estão vinculados a cumprimentos de metas, e as metas daqui da Secretaria, por exemplo, uma das metas é o Biosampa, é o índice de biodiversidade. Isso traz remuneração para o servidor que está aqui. Então, a ideia é tentar fortalecer a equipe permanente. A gente conseguiu esse ano aumentar um pouquinho o quadro de funcionários efetivos, como a gente chama, né? E conseguiu, graças a esse trabalho que a equipe técnica vem fazendo, além do Biosampa, vários outros, que são os planos verdes, a gente conseguiu dobrar o orçamento, né? Ainda é pouco. A gente ainda não chegou no que o índice Singapura vai pontuar, vai dar ponto para a gente. A gente vai continuar no zero o ano que vem, mas a gente passou de 200 milhões para 400 milhões. Então, implementar efetivamente as ações de proteção e tornar elas palpáveis. O indicador mostra, e a atividade da equipe mostra, para o gestor público principal, que no caso é o prefeito, qual a importância de se ter uma ferramenta que demonstra no território o que de fato está acontecendo. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí. Se eu puder complementar, tudo bem? Exatamente, eu acho que esse que é o ponto, né? Por exemplo, este índice que foi elaborado serviu para a nossa secretária, para o nosso gabinete, utilizar como argumento, né? Então, é importante que se inicie um trabalho, porque não adianta a gente chegar lá só com palavras, né? Tem que chegar com estudos, com dados, e aí isso incentiva, por exemplo, o Ravena mesmo colocou, ele conseguiu dobrar o orçamento, né, da cidade, né, para a biodiversidade. E claro que ele conseguiu isso por meio desses estudos, como ele citou os planos que a secretaria tem. Então, são trabalhos que a gente tem lá concretos, concluídos, e isso ajuda a mostrar, olha, está aqui. E aí também tem aquela questão, né, que é importante. Para poder executar este orçamento, como o Ravena colocou, é preciso o quadro técnico. Mas também, sem o quadro técnico, você não consegue nem fazer muitas propostas também. Então, vira um ciclo vicioso, né? Então, é importante que este quadro técnico também não seja só inchado, que ele seja capacitado tecnicamente, né? Como a gente viu hoje em dia, as tecnologias, sobretudo as tecnologias digitais, no caso aqui da questão ambiental, o uso do geoprocessamento, ele é essencial, né? Porque a gente tem alguns técnicos, mesmo recém-formados, que não têm domínio dessa ferramenta. E isso também não traz funcionalidade. Então, tudo isso tem que ser pensado junto, né? Um quadro técnico capacitado, uma capacitação contínua desse quadro técnico e também a divulgação de todos os trabalhos que estão sendo executados aí na Colômbia, né? Isso, colocar na internet, transparência, colocar no site dos setores públicos que desenvolveram, e isso vai ser usado como um argumento para aumentar os recursos e efetividade deles. Bem, é uma sugestão. Súper, muchas gracias. No sé, Roberto, si alcanzo a hacer otra pregunta, de pronto las del público, Sim, o el tiempo si nos da. Sim, temos espaço, Diana, para uma segunda pergunta sua também. E talvez aproveitando, Diana, as perguntas do público, talvez sejam temas semelhantes, né? A pergunta que nos chega do público, e acho que a partir dela você pode formular a sua pergunta também, é sobre a questão de como atualizar as informações, tendo em vista
corpo técnico reduzido ou capacidade técnica de atualizar essas informações, às vezes reduzidas também nas cidades, né? Então, como esse levantamento, essa catalogação, como esses processos são feitos, né? Tanto tendo em vista, né, aspectos metodológicos e administrativos, talvez os administrativos, Rodrigos, já tenham respondido um pouco, né, na primeira parte, mas acho que coincide um pouco, talvez, Diana, com reflexões sobre como incluir essas informações de modo eficiente, mas daí passo a palavra a você. Sí, no, justo la siguiente pregunta, y tú lo mencionaste, Rodrigo, como parte de tu presentación, es el tema de la ciencia participativa y otro tipo de herramientas, pues que tienen ese doble valor además, que es alimentar el tema de los datos, pero también generar apropiación social, pues precisamente de todos estos análisis y eso. En el caso de Colombia, las ciudades están muy interesadas y he visto también Latinoamérica, México, en seguir, en fortalecer este tipo de procesos, pero hay barreras, aunque también son oportunidades respecto al tema del tratamiento de los datos y de nuevo hacer, pues como fortalecer metodologías que permitan el monitoreo en el tiempo. Entonces, pues chévere el ejercicio de Brasil y de pronto también en términos de recomendaciones sobre la incorporación de este tipo de herramientas para que finalmente pues tengan ese impacto a mayor escala y no se quede pues en ejercicios aislados de ciencia participativa. Bem, você quer começar, Vena? Senão posso... Bem, então, para que essas ferramentas tenham efetividade, pelo que eu entendi, né, eu vejo assim, tem que ter engajamento, né, engajamento das pessoas envolvidas, né, não adianta também a gente só tratar, entregar uma tarefa, né, então tem que ter engajamento, e para que esse engajamento aconteça, essas parcerias com os pesquisadores locais, com a ciência cidadã, no caso você chama aí ciência participativa, né? Então, esse tipo de ciência participativa, isso também traz o engajamento, isso aí mostra a importância do público não governamental, do cidadão, do munícipe, que ele também tem interesse que essa informação seja divulgada, né? seja trabalhada. Então, aquilo que eu tinha dito antes, né? Então, a divulgação do que está sendo colocado, do que está sendo desenvolvido, estabelecimento de redes entre as equipes de todos os setores governamentais, mas também as redes com não governamentais, os casos dos pesquisadores cidadãos. Então, isso mostra a importância da educação ambiental, que a educação ambiental ela vai construir essas redes. Então, valorizar esses instrumentos e essas estratégias de educação ambiental, de conexão de redes. E, como eu disse, principalmente a divulgação. Tem que ser divulgado, tem que ter dado transparência aos dados que já foram produzidos, e assim vai criando uma cultura de indicadores também, né? Porque, às vezes, os indicadores são restritos a um certo grupo, né, de pesquisadores. Então, quando isso começa a ser divulgado de uma forma mais simples também, visual, geográfica, no caso, mostrando os mapas, não só textos e tabelas, que isso também dá um diferencial. Quando você mostra a visualização disso distribuído no espaço, as pessoas que moram em determinado lugar começam a se identificar sobre a importância desse tipo de informação. Então, é isso, engajamento, divulgação e parcerias. Só complementando, Diana, meio do DNA e da formação da Secretaria do Meio Ambiente aqui de São Paulo, a participação popular. A gente tem conselho para tudo. Então, a gente incentiva, a gente tem problema, obviamente, de capacidade de técnico, mas a gente tem buscado ferramentas livres, parcerias. O ICLEI é um grande parceiro de São Paulo, né? A gente tem buscado parcerias com o ICLEI, com o C40, com o Banco Mundial, para buscar onde a gente tem deficiência.
que isso seja suprido com parceria, com empréstimo, né, de conhecimento dessas redes internacionais de cidade, que são importantíssimas, garantem isso para a gente, em parte, mas também deixar tudo aberto para que o cidadão possa contribuir. A gente não parte do pressuposto que a informação que vem da rua não seja relevante, ela é muito relevante. E aí fica para a gente a missão de checar, não de ir ao território levantar, mas de receber do território e entender se aquela informação faz sentido ou não. Obrigado, Rodrigo Martins e Rodrigo Avena, pelas respostas. Diana, também pelas reflexões, né, que se fizeram depois das apresentações. A gente está chegando nos minutos finais e tudo é muito cronometrado em webinar, né? Acho que se fosse no modo presencial a gente se estenderia sempre um pouco mais, né? Temos nossos compromissos aqui de gravação, mas talvez não gostaria também de encerrar, né, simplesmente que sem destacar alguns pontos também do que talvez me parece seja importante, ademais do que foi colocado e sublinhado, né? Eu acho que a importância de construção desse histórico, né, que eu acho que a Prefeitura de São Paulo exemplifica de modo muito claro, e como isso avança, as possibilidades de avanço a partir de um trabalho continuado, eu acho que sem dúvida nenhuma é um ponto importante o que foi colocado, né, e como nesse avanço, como nesse, né, na progressão desse tempo, como se consegue consolidar certas políticas ou modos de perspectiva de olhar o território e de atuar nesse território. Então, acho que essa continuidade é um aspecto bastante importante. Um outro aspecto também que nos foi, né, quando a gente estava na preparação desse webinar, mas eu tive que, acho que tenho que reforçar hoje também aqui, é a visibilidade que se dá a certos fenômenos ecológicos e ambientais na cidade, né? A gente não está falando de um ambiente para além da cidade, longe da cidade, não, é o mundo que a gente vive, vamos dizer assim, o que predominantemente a gente vive. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente destacar como as cidades, e através de ferramentas como essa, se tornam ou podem ser considerados como ambientes efetivos, né, de avanços e proteção e conservação de biodiversidade, mesmo considerando os outros tantos fenômenos humanos, econômicos, que devem ocorrer numa cidade para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, né? Então, acho que esse papel-chave que o meio ambiente urbano tem, mesmo numa cidade bastante, né, numa metrópole como São Paulo, né, eu acho que é bastante interessante nessas falas, né, os fenômenos de ave, de fauna, de flora, né, que ocorrem a partir da experiência da aplicação desse índice. Eu acho que os outros aspectos, né, dificuldades de gestão também, de corpo técnico, orçamento, acho que foi um ponto muito importante trazido pela Diana também, e como garantir uma efetividade, que eu acho que foi muito bem comentado, né? Eu acho que, ademais disso, a gente poderia acrescentar também questões de sensibilização, né, de comunicação para o público dessas informações, que eu acho que vem muito com a consolidação desses processos, né? E como isso avança, e também a população é engajada através dos conselhos, através dos espaços existentes, para que a gente possa também caminhar nessa direção. Isso de forma muito sintética aqui, né, querendo sublinhar esses pontos. E, claro, né, gostaria de agradecer, a gente está realmente nos instantes finais aqui, gostaria de agradecer, né, fora as formalidades, mas com sinceridade, né, a presença da cidade de São Paulo, da prefeitura aqui, disponibilizando, né, o tempo e também o interesse de fazer parte dessa programação. A Diana, pela representação, né, do Instituto Humboldt, que tem sido um parceiro, né, do ICLEI em diálogos, em avanços dos temas relativos não só à biodiversidade, mas a gente pode considerar de uma agenda de sustentabilidade mais ampla em nossos projetos e ações, né, no nível principalmente aqui, né, sul-americano. Enfim, agradecer também a equipe ICLEI, né, que se empenhou na organização, no suporte, e, claro, a presença de todos que assistiram, que encaminharam perguntas. A gente talvez não tenha todo o tempo aqui, né, disponível para respondê-las, mas reforçar também que esse webinar estará disponível como gravação no YouTube, então uma forma de rever, uma forma também de acessar alguns links, né, saber mais sobre as ações da Prefeitura de São Paulo, do Instituto Humboldt, do ICLEI, do projeto Áreas Protegidas Locais, né, que nos dá a oportunidade de levar e seguir com esse tema da sustentabilidade e da conservação ambiental nos ambientes urbanos.
Eu acho que encerramos por aqui, uma vez mais, uma boa tarde a todas e todos. O fuso horário aqui de todos os países é boa tarde, então boa tarde a todos. Agradecer também a equipe de tradução simultânea, né, que esteve atento aqui na nossa preparação e execução do webinar, e desejar uma boa sequência de tarde a todos, então. Um abraço.